Bom dia a todos. Antes de mais, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do canal e desta série em que eu vos vou tentar instruir o que é a linguagem Java, como é que se programa e para que é que serve às melhores das minhas capacidades. Primeiramente, temos de entender que Java é uma linguagem de programação de alto nível, isto é, assemelha-se mais à linguagem coloquial, inglês, português, etc. Linguagens de baixo nível têm são muito difíceis de compreender pelo ser humano e muito mais fáceis de compreender por computadores, simplificando, porque não estamos aqui para a parte, muito da parte teórica, é isso. Portanto, Java é uma linguagem orientada a objetos. Não vamos entrar muito a fundo na teoria do que é uma linguagem orientada a objetos, porque penso que seria muito mais fácil, ao longo destes vídeos, vocês conseguirem aprender cada conceito deste paradigma da programação e tem um propósito geral, portanto é muito multifacetado esta linguagem de programação e serve para muitas coisas. Portanto, iremos começar a programar um pouco. Antes de mais, eu uso o IntelliJ, vocês podem usar qualquer tipo de compilador ou IDE que vocês quiserem. Existem muitos e não há respostas erradas. Cada um tem as suas preferências e pode utilizar aquilo com que se sentir mais confortável. Não irá fazer um mau programador um bom programador e um bom programador um mau programador. Antes de mais, quero deixar isso claro. Portanto, iremos criar aqui uma classe. Então, lado direito na pasta source, Java class, damos um nome qualquer. Eu vou dar o nome animal para começarmos a programar em Java e entendermos mais ou menos os conceitos básicos neste vídeo de introdução. Portanto, uma classe tem atributos. Cada atributo pode ser o que nós quisermos, neste caso. Normalmente o cliente irá nos dizer aquilo que nós queremos, mas como isto aqui é um exemplo, para entendermos o que é cada coisa, iremos criar aqui uma classe ao calhas com atributos que eu irei escolher ao calhas. Portanto, o nosso animal vai ter uma string nome. É importante dizer que é assim que se fazem todos os atributos. Portanto, o tipo do atributo, string neste caso, que é o nome, e depois o nome da variável e um ponto e vírgula que é um bocado chato no início, mas vocês vão entender que depois, quando forem aprender outras linguagens de programação, vocês vão sentir muito a falta deste ponto e vírgula. Portanto, vamos criar aqui uma string de atributos e vamos criar um boolean, vá, se o animal é vacinado ou não. Portanto, acabamos de criar uma classe simples, sem nada de mais, uma classe animal com dois atributos, um nome e se é vacinado ou não. Depois podemos utilizar estes parâmetros para fazermos coisas engraçadas. Por exemplo, vamos criar outra classe. Vamos criar uma classe pessoa. Esta classe pessoa também vai ter uma string nome, e vamos ver, vai ter um array de animais, certo? Portanto, array é basicamente só animal que irá ser o nome desta classe, ou seja, vamos ter uma classe ou um atributo que utiliza outra classe e essa classe é um array delas mesmas, ou seja, dentro da classe pessoa iremos ter vários animais, que foi uma classe personalizada que nós criamos. Ok? Não sei se eu fui muito claro, mas se não for muito claro, podem deixar tudo o que quiserem nos comentários e eu irei responder aquilo que consiga responder, porque ninguém é perfeito. Portanto, iremos criar uma classe, um array animais, no plural, porque irão ser vários, e iremos fazer aqui new array, array 2. New animal, peço desculpa, já estava a confundir. Portanto, o que é que isto faz? O que nós acabámos de fazer foi criar um array e inicializá-lo, porque se nós fizéssemos só isto, iria também estar correto, mas não iria estar inicializado. Ou seja, quando nós fôssemos tentar utilizar aquele array, iria dar um null pointer.
porque o array nunca foi inicializado, logo tem o valor de nulo. Quando nós queremos inicializar um array, ou seja, utilizá-lo logo de seguida, porque não interessa, ou já sabemos o tamanho, podemos logo inicializá-lo nos atributos. Ou seja, este aqui tem tamanho 2. Se nós não inicializássemos com o tamanho, iria dar erro, porque o interpretador necessita de saber quanta memória precisa de guardar para este array. Portanto, vamos deixar aqui a 2. Portanto, cada pessoa pode ter até 2 animais. Portanto, agora iremos criar a nossa main. Em Java é um pouco mais trabalhoso. Normalmente... Ui, enganei-me aqui. Vamos só dar delete e criar outra vez. Enganei-me aqui e não escrevi main corretamente. Portanto, PSVM, lembrem-se sempre, é a melhor forma de não escreverem Public Static Void Main, que é bastante longo e ninguém gosta de escrever. Portanto, agora para exemplificar como é que nós poderíamos utilizar a classe animal e a classe pessoa que nós criámos aqui, vamos criar aqui uma pessoa, ou um array de pessoas. Portanto, como já sabem, para criar um array de uma classe que nós criamos, é só pôr o nome da classe e parênteses retos, que é basicamente em quase todas as linguagens o símbolo para nós inicializarmos ou utilizarmos arrays. Portanto, um array de pessoas que é igual a pessoa pode ter um tamanho de 4, ou seja, este array pode guardar até 4 pessoas. Portanto, da posição 0, que conta, até a posição 3. Depois disso, se nós utilizássemos, iria dar erro e não era permitido pelo compilador. Portanto, a primeira pessoa que nós vamos ter, vamos criar aqui uma pessoa qualquer, vamos chamá-la P1 e vamos dizer que a new pessoa tem o nome Ana. Ora bem, isto dá erro. Agora, porquê é que isto dá erro? É fácil. No Java existe uma coisa chamada construtor. O que é que o construtor faz? É bastante simples até. Basicamente, para nós criarmos uma pessoa, neste caso uma pessoa, mas pode ser qualquer classe, uma pessoa com determinados atributos ou sem nenhum atributo, ou seja, se eu criasse uma pessoa só assim, estão a ver, assim já não dava erro. Se eu quiser criar uma pessoa com um determinado atributo, o que é que eu preciso fazer? Preciso de escrever uma coisa chamada um construtor. O que um construtor não é nada mais nada menos que, basicamente, podem pensar como uma função dentro de uma classe, que se chama método. É um pouco diferente, mas para simplificar podem pensar assim. Portanto, public pessoa, string, nome, e depois abrir, e depois metemos this.nome igual a nome, e já está o nosso construtor. Agora irei explicar um pouco mais. E podem ver. Pronto, já está. Portanto, o que é que isto faz? Isto basicamente é uma função que faz com que recebe um nome, ou seja, isto aqui é o que ele recebe. Este nome não precisa ter a mesma conotação que este aqui, mas fica melhor assim e quase toda a gente utiliza assim. Mas fica ao vosso critério que conotação é que vocês vão dar aqui acima nas vossas variáveis. Portanto, o que isto faz é, isto recebe um nome da função main, que nós demos o input de Ana, vai buscar o nome e iguala ao atributo. É basicamente isso. É isso que ele faz. Portanto, agora vocês podem perguntar, então e se eu quisesse pôr aqui qualquer coisa? Por exemplo, pôr aqui um new animal, não iria dar. Porquê? Porque o nosso construtor não tem qualquer animal introduzido. Ou seja, nós temos um único construtor que só aceita um nome. Portanto, se nós quiséssemos construir
construir uma pessoa que já tivesse um nome e animais, nós iríamos ter de introduzir outro construtor ou iríamos ter de introduzir aqui, portanto, o outro atributo. Ficava ao vosso critério, porque imaginem, um construtor tem de utilizar todas as variáveis que lhes é introduzidas. Ou seja, se eu introduzisse aqui disse animais igual a qualquer coisa, quando eu quisesse construir uma pessoa só com um nome, já não era permitido. Necessitava de dois construtores, um só com o nome e o outro com as duas variáveis. Portanto, passando à frente, penso já entenderam bastante bem o que é um construtor, iremos criar um animal. Portanto, iremos criar um gato. Animal vai ser o gato 1, que vai ser igual a new animal. Vamos chamá-lo Soneca. E vai ser igual a true. Agora, obviamente não fizemos nenhum construtor para a classe animal. Portanto, alguns compiladores irão ter isto, outros não. Mas aqui no IntelliJ vocês podem só clicar com o botão do lado direito e ele irá construir um construtor só para vocês. Portanto, se clicarem em construtor, ele irá fazer aqui um mini construtor. Depois é só introduzirem aqui as vossas variáveis. Ou seja, eu não gosto muito de utilizar estas partes aqui. Só para ficar tudo bonito, irei só por aqui this.vacinado igual a vacinado. E pronto, construímos aqui esta função que irá introduzir. Conseguimos agora introduzir os dados novos que nós queríamos para construirmos um gatinho. Agora temos um gato com o nome Soneca e que é vacinado, porque temos aqui um boolean com valor true. Peço desculpa pelo corte, estava só aqui com uns problemas, enganei-me e pus, não estava a colocar dentro da public static e estava a dar uns errositos. Portanto, onde é que nós íamos? Íamos aqui, portanto, como nós já inicializamos os animais, ou seja, como na nossa classe pessoa nós já temos o array de animais inicializado para 2, ou seja, temos a posição 0 e 1 já definidas para animais, ou podemos não os ter, mas já temos duas posições garantidas para cada pessoa. Nós podemos simplesmente atribuir ao atributo animais, que é um array, o gato 1 que nós acabamos de criar. Portanto, temos aqui o P1, que foi a Ana, nós criámos anteriormente. Atribuímos na posição 0 do array animais o nosso gato Soneca. Ok? Penso que não seja nada de mais. Há outras coisas engraçadas que podemos fazer com isto. Por exemplo, se nós tivéssemos outra pessoa, portanto, vamos passar aqui à frente, já toda a gente sabe o que é que eu estou a fazer, já está explicado. Se nós criássemos outra pessoa e nós quiséssemos atribuir, imaginemos que a Ana e o João são um casal, portanto o gato é dos dois, e não queríamos, ou não tínhamos posse do gato 1, o que é que nós poderíamos fazer numa situação em que nós não tínhamos acesso ao gato 1, mas tínhamos acesso ao P1 que é a Ana? Nós poderíamos simplesmente fazer P1.animais 0, P2.animais 0, ou seja, entrávamos na posição 0 dos animais do João e atribuíamos simplesmente diretamente o gato Soneca, ou seja, iríamos à posição 0, onde o gato Soneca está atribuído e dávamos-lhe o valor, passávamos basicamente o valor para o João. Se vocês depois fizessem system.out.println e dessemos print dos animais que o João tem ali na primeira posição, iria dar, tínhamos de fazer ponto nome, obviamente, para aparecer o nome do animal. Portanto, acedemos ao animal aqui, depois fazemos ponto o atributo. É basicamente sempre a mesma lógica. Ponto, atributo e chegamos à posição, ao aquilo que nós queremos. Portanto, quando nós demos run isto,
iria aparecer Soneca na consola. Aqui está, Soneca. Portanto, nós conseguimos atribuir valores desde que sejam compatíveis, ou seja, desde que tenham a mesma classe e consigam guardar esse tipo de dados, nós conseguimos atribuir valores dentro das nossas próprias classes. Eu penso que o vídeo já está um pouco longo, portanto vamos dar como terminada aqui a introdução. Esta foi uma pequena introdução a classes, a atributos, nada de mais. Obrigado por assistirem e espero-vos na próxima aula. Adeus, até à próxima.